Essa casa faz o dever de casa. Nós somos bandidos. Invasão de terra é crime. Uma desigualdade histórica. Pegar em armas, invadir, tocar o terror. O discurso demagógico dos agronegócio. Romantizar o crime de invasão de terra. Isso é terrorismo. Terrorismo é o que se faz no campo. Fim ao MST. Não é um movimento social. Um movimento criminoso. É o projeto dos jagunços. Constituir milícia. É escravizar o sem terra. São os mesmos passadores de boiada. Respeita a propriedade privada. Essa busca de criminalizá-lo. É a certeza da impunidade. Desestimular a balbúrdia. Tratado como um criminoso. Eu acho é pouco. Agora vai ser no cacete. É vergonhoso. Defende o direito dos grileiros de terras. Malditas sejam todas as propriedades privadas. Com aprovações consensuais nos projetos de reconstrução do Rio Grande do Sul, o grande debate da semana no plenário da Câmara girou em torno da proposta que estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e prédios públicos. Pelo texto, quem praticar o crime de invasão de domicílio ou esbulho possessório fica proibido de participar do Programa Nacional de Reforma Agrária, de receber auxílios, benefícios e programas do governo como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, participar de concurso público e ser nomeado em cargo de comissão. A proibição é por 8 anos, a contar do trânsito em julgado da condenação. A matéria segue para o Senado. É medida de rigor que essa matéria passe aqui na Câmara dos Deputados, passe no Senado Federal e seja tornada lei nesse país para que aqueles que praticam crimes não se beneficiem da verba do contribuinte, do dinheiro suado do brasileiro e da brasileira. Esse projeto, ele fere os seguintes princípios constitucionais. Ele fere o princípio de individualização da pena, porque ele estabelece uma pena genérica para todas as pessoas ali envolvidas. E nós sabemos que o direito penal, à luz da Constituição, pressupõe o exame de cada caso concreto. Esse projeto fere também aquele princípio de que a pena não pode ir além do condenado, porque atinge a família. Ao retirar benefícios, como Bolsa Família, como BPC, está penalizando toda a família. É justamente esse o sentido desse projeto de lei. Desestimular o cometimento de crime, desestimular a balbúrdia, desestimular a desordem e, efetivamente, tratar terroristas como terroristas, criminosos como criminosos e buscar, de uma vez por todas, a paz no país, a paz no campo e permitir que aqueles que trabalham efetivamente para sustentar não só o Brasil, mas 1/5 de toda a população mundial, possam trabalhar com tranquilidade. O que a gente vê são inúmeras invasões que são criminosas, que vão contra a lei, que além de trazer insegurança jurídica, isso é terrorismo. Imagine você, alguém que tem uma propriedade que tem sua terra invadida. E o tratamento leniente que é dado para invasor de terra é uma coisa absurda. Nenhum juiz justo vai na letra fria da lei, a não ser para perpetuar injustiça, concentração de propriedade e crime do latifúndio improdutivo. Esse, sim, um imenso crime contra a população. O movimento social dos trabalhadores rurais sem teto e sem terra tem um papel social muito importante: democratizar a vida brasileira e a propriedade. Levando essa boa mensagem ao povo brasileiro, com certeza nós iremos trazer paz no campo e segurança jurídica a quem produz. Nós precisamos fazer isso, senhor presidente, porque essa história de romantizar o crime de invasão de terra e essa pessoa que pratica esse crime não ser responsabilizado é um péssimo exemplo que nós passamos para o mundo. A gente vive num país onde existiu uma lei que se chamou Lei de Terras, onde as pessoas
negras, as pessoas que foram escravizadas eram proibidas de comprar terra nesse país. Isso criou uma desigualdade histórica quando a gente pensa em acesso à terra, em garantir que todas as pessoas possam plantar e cultivar e comer e ter uma alimentação saudável e de qualidade nesse país, e também direito à moradia. Bandido, senhor presidente, é quem organiza hordas de caminhonetes e vai para a frente de porteiras de comunidades indígenas com terras demarcadas e homologadas do sul da Bahia, matando lideranças indígenas. Bandidagem é querer condenar sem ter tido qualquer tipo de tramitação na justiça, apresentando aqui hoje um projeto inconstitucional que tem como objetivo a criminalização de movimentos sociais. Criminoso é esse projeto. Esse projeto é inconstitucional. Estimula a violência, STF, hein? Estimula a violação de direitos e de benefícios, e sequestro de benefícios. Esse projeto busca criminalizar um movimento social absolutamente legítimo, que representa trabalhadores que querem produzir, que querem trabalhar. E se houver excesso, existe uma coisa chamada justiça. Em linha nenhuma se fala de reforma agrária. Aqui apenas, nesse projeto, senhores deputados, senhora deputada, está tentando inibir a invasão de terra pública, que traz prejuízos ao proprietário, traz prejuízos à nossa economia e cria uma insegurança jurídica enorme. Quem é que vai continuar investindo em nosso país se não for punido pela invasão de terra? Quem diz que esse é um projeto que acaba com a impunidade? Esse é o projeto dos jagunços. Esse é o projeto de uma época no Brasil onde o Poder Judiciário não fazia suas intervenções, que eram os donos da terra que ali estabeleciam as penalidades. Portanto, esse projeto coloca as pessoas como desprovidas de direitos. Chega de invasão de propriedade privada. Propriedade privada é um direito constitucional e precisamos zelar por esse direito tão importante. Aqueles que estão incomodados que entreguem as suas propriedades àqueles que, segundo esses, que tanto defendem, dizem que não tem, que é uma questão social. Deus abençoe o Brasil, creio que sairemos vitoriosos. Fim ao MST. Os proprietários que se sentem ameaçados, muitas vezes com terras improdutivas, vão instituir milícias? Vão tirar a força do Estado, o papel do Estado? Então, esse projeto é flagrantemente inconstitucional e o que está se fazendo aqui é jogando para a torcida, porque esse parlamento passa vergonha quando faz uma lei como essa, porque eu não tenho dúvida que a interpretação da Constituição ao pé da letra, este projeto pode até ser sancionado e passar aqui ou lá no Supremo, mas ele cai. Ele cai e quem passa vergonha é esse parlamento. A esquerda já falou que mesmo essa casa votando favorável, o Senado votando favorável, o ex-condenado vetando e nós derrubando, eles irão ao Supremo Tribunal Federal, desmerecendo mais uma vez essa casa. Acalmem aí vocês. Vocês vão perder hoje, mas vocês, como sempre, vão ganhar no Supremo. Essa é a democracia do Brasil, uma democracia que, infelizmente, não está mais funcionando. Já estão falando, senhor presidente, como maus perdedores. Estamos perdendo várias matérias aqui desde o início da legislatura. E esse bloco nunca recorreu à Suprema Corte por questões decididas no parlamento. É assim que funciona. Mas já estão querendo recorrer ao bracinho do STF. Uma vergonha para a democracia brasileira. Hoje nós temos a oportunidade, não de trazer só segurança no campo, mas realmente trazer um freio nesse movimento criminoso que traz terror a todo o Brasil e a produção de alimentos. A aprovação desse projeto é importantíssima para que esse movimento tenha um mínimo de justiça sendo feita pelos crimes que eles cometem afora pelo Brasil. O MST não é um movimento social. Se fosse, teria CNPJ. Se fosse, teria portal da transparência. É um movimento que invade terras, tira o direito da propriedade de quem trabalhou e suou por ela. E nesta noite estará dando por fim, os absurdos cometidos. Reforma agrária não é um projeto socialista.
É um projeto capitalista. Você faz com que o pobre tenha acesso à terra para ele ter o seu capital, a sua propriedade, a sua produção, a sua renda e cuidar da sua família e não depender do Estado. A independência do sem terra. Ter o movimento sem terra é escravizar o sem terra. É um absurdo. Eu acho que isso é uma vassalagem para ter um núcleo de pessoas bem intencionadas que querem terra, mas fica na mão dos titulares do movimento sem terra. Ora, o que é isso se não é politicagem? São os mesmos passadores de boiada, são os exterminadores do futuro e são os cabrais do século XXI que estão aqui de chapéu, autorizando a criminalização dos movimentos sociais e, sobretudo, as pessoas que têm o direito a algo crucial. Enquanto nós estamos vivenciando uma crise climática, os negacionistas estão aqui votando pelo não direito à redemocratização da terra. É urgente esse projeto. Nós precisamos realmente trazer a condição de responsabilização dos invasores. Não é de merecimento essas pessoas estarem nos programas sociais, no Bolsa Família, no crédito e inclusive na reforma agrária. É inadmissível. Respeito à propriedade privada, respeito à livre iniciativa. Ao contrário do que muitos disseram aqui, esse projeto não trata de reintegração de posse, de desapropriação de propriedades. O que a gente trata é o que as pessoas de bem desse país querem, que é justamente que a ordem seja mantida e que as leis sejam cumpridas. O que motiva invasões de propriedade nesse país é a certeza da impunidade, é a certeza de que a legislação é falha, é a certeza de que nada vai acontecer. Os movimentos sociais, o movimento de luta por terra, por moradia, não vai terminar e não vai se encerrar com essa busca de criminalizá-lo. Estes são movimentos forjados pela resiliência, pela resistência e que prezam por aquilo que está escrito na Constituição Federal e que deve ser respeitada. A mesma Constituição Federal que diz que a terra tem que servir, tem que atender o fim social, ela também diz que quem define o fim social é o INCRA, não é o MST, é o Estado. E os senhores falam tanto em cumprir as obrigações, os deveres, os direitos, mas é o Estado que tem que atribuir a responsabilidade de definir o que é produtivo e o que não é produtivo, e não simplesmente pegar em armas, invadir, tocar o terror e simplesmente destruir o patrimônio público e privado. Esse projeto é exatamente o projeto de perde-perde. Toda a sociedade brasileira perde. Há um anseio da direita e da extrema-direita para acabar com o MST. Esse anseio não acontecerá pela ação dos senhores e das senhoras. Nós todos desejamos que um dia o MST não precise existir mais, mas somente no dia em que, de fato, a reforma agrária for uma realidade em todos os cantos do nosso país. Eu faço aqui um apelo. Vamos retirar do texto essa parte que impede aquele ou aquela que participar de um movimento pacífico, ordeiro, de ter o direito de se inscrever para a disputa de um concurso público, ou até mesmo de um processo seletivo, senhor presidente. Se for alguém ligado à área da saúde, não poderá mais trabalhar, ficará excluída, essa pessoa ficará excluída das ações governamentais. Senhor presidente, será tratado como um criminoso que tenha cometido um crime hediondo ou algo da mesma natureza. O projeto estabelece 8 anos para que quem invada terra não possa participar de concurso público. Senhor presidente, eu acho é pouco. Eu acho que nunca mais podia participar de concurso público quem invade terra, deputado Lupion. Olha o exemplo que a pessoa está passando para a sociedade para depois querer ocupar cargo público, para trabalhar para o governo. Governo, aliás, que tem que trabalhar justamente para respeitar a Constituição, que garante o direito de propriedade. Aqui fica claro o discurso demagógico dos agronegócio, que quer criminalizar quem luta pela reforma agrária e, ao mesmo tempo, anistiar, proteger, endossar
os bandidos, os grileiros, os que se apropriam da terra pública para se locupletar, aqueles que usam da violência para angariar terras que não lhes pertencem. O governo tem condições de adquirir propriedade para aqueles que efetivamente precisam, não precisa invadir terra. Isso sim é um direito que o cidadão tem, mas desde que o governo pague essa conta. Agora, invadir terra é tentar, e aqui termino dizendo, arrebentar um princípio constitucional, gerando insegurança jurídica, invadindo propriedade de quem, com muito sacrifício, adquiriu um imóvel. Eu sou assentado, companheiro Bongás, que sempre esteve junto na luta. Eu sou assentado, domingo, eu estava no meu assentamento, lá tem mais de 25 pessoas fazendo marmita para levar para Canoas, para dar comida para as pessoas que estão nessa enchente. Lá no meu assentamento, lá em Viamonte tinha outra cozinha comunitária. Nós somos bandido, nós somos bandido. Bandido não pode ir em concurso público. Vocês não têm coragem de dizer que sem terra não pode ser deputado. Eu ocupei mais de 15 vezes para ter a minha terra, para ter a minha área. O que nós estamos discutindo aqui não é tirar direito de ninguém. Estamos discutindo aqui fazer a criminalização daquilo que já está na Constituição. Invasão de terra é crime. Nós não estamos discutindo quando é diferente. Estamos discutindo isso. Estamos discutindo se há um crime ou se não é um crime. Na Constituição, invasão de terra é crime. E nós estamos definindo penas para quem comete crime. Se você não quiser perder direitos sociais, basta não cometer o crime. Simples assim. Não invada, não cometa crime e mantenha seus direitos sociais. É criminalização pela criminalização de um movimento social que tem 40 anos, que quer fazer reforma agrária e que só tem pobres. Pobres. Eu ouvi aqui a palavra terrorismo ontem, absurdo. Terrorismo é o que se faz no campo, com a pistolagem no campo, que matou Irmã Dorothy, que matou Chico Mendes, entende? Isso é que é terrorismo, é a grilagem de terra, é a ocupação das terras indígenas pelo garimpo ilegal, fazendo matança também de indígenas. Aqui ninguém toca nesse assunto. Infelizmente, esse MST ainda existe para prejudicar os brasileiros, presidente, prejudicar quem planta, quem produz, porque MST não produz nada, até porque não tem terra. Onde eles produzem é a terra dos outros. MST agora vai ser no cacete e vocês não vão receber nada do governo. É lei. Os movimentos, deputado, aprenderam com Margarida Alves. Vale mais morrer lutando do que morrer de fome. Esse projeto é inconstitucional, é vergonhoso. Esse projeto é a vergonha da história do parlamento. Se o presidente Arthur Lira tiver juízo, retira e não bota os dois destaques hoje, porque ele não será constitucionalizado, porque o Supremo Tribunal Federal respeita a Constituição. E esse projeto é antipovo. Malditas sejam todas as propriedades privadas. Malditas sejam todas as propriedades privadas. Quem tem a sua casinha está amaldiçoado. Quem tem a sua terrinha está amaldiçoado. Porque para o líder do MST, ninguém pode ter nada. Mas eles querem ter, invadindo o que é dos outros. Vocês querem, de todas as formas, concentrar cada vez mais riqueza e renda na mão de 1% desse Brasil. Nós vamos continuar lutando pela reforma agrária. Nós vamos lutando pela vida. Vocês aprovem o que quiserem aqui, mas não vão tirar o direito das pessoas lutarem nas praças, nas ruas, pelo seu sonho, pelo aquilo que acreditam. No Brasil afora já tinham virado costume de invasão de terras, inclusive no meu estado, muitas terras que estavam sendo invadidas por criminosos por conta da facilidade das nossas regras no país. Essa casa faz o dever de casa. É a aberração desta casa
e desta maioria que se consolidou para debater esse projeto inconstitucional, que envergonha esse parlamento, envergonha o povo brasileiro. O que a comunidade internacional pode verificar para um parlamento que aprova um projeto para criminalizar aqueles que lutam por direito? O MST vem praticando diversos crimes pelo Brasil. Nada mais é do que um puxadinho do PT, que quer invadir terra, que quer destruir os produtores rurais. Nós precisamos de segurança jurídica no campo e colocar esses demônios no lugar deles, que é na prisão. Não a invasão de terra. Isso é que é um crime, isso é uma covardia, isso é uma vergonha aqui para esse Congresso. Infelizmente, a maioria de deputados conservadores aqui dessa casa, e que defende o direito dos grileiros de terras, essa é a verdade, aprovaram em maioria, e aprovaram ontem a boa parte do projeto, e ainda tem aí destaque para o dia de hoje. Quando ele é invadido, o invasor, hoje, ele tem direito a ter um concurso público, ele tem direito a ter cargo público, inclusive de confiança. Ele também tem direito a ter o Bolsa Família, benefício do Estado, e invade a terra de quem trabalha. Qual é o incentivo? Produzir ou invadir? É óbvio que nós estamos do lado do proprietário. Na verdade, não sei se todos perceberam, na verdade aqui não tem que ter uma decisão judicial para a pessoa sofrer as penalidades. Pelo contrário, é a autoridade policial que tem que anotar os nomes das pessoas, em 10 dias encaminhar para o INCRA diretamente, e depois o INCRA tem 10 dias depois para apresentar a lista das pessoas que vão ter suspenso direito a Bolsa Família, benefícios sociais, Minha Casa Minha Vida. Nosso espaço, que é muito mais do que produção agropecuária, é um espaço que tem uma ligação de família. A agricultura no Brasil tem uma ligação com a família. Tem que ser um espaço sagrado, um espaço respeitado, e jamais admitir a hipótese do meu espaço produtivo ser invadido por os baderneiros, por um terrorista. O que está se criando aqui é um mecanismo totalmente diferente daquele que está sendo dito. É um mecanismo que vai penalizar, não como querem alguns, a reforma agrária, mas vai penalizar todos aqueles, por algum momento, que fizerem qualquer tipo de manifestação dentro de prédios públicos. Mas propostas voltadas à recuperação do Rio Grande do Sul também estiveram na pauta do plenário Ulisses Guimarães. Um dos projetos que teve urgência e mérito aprovados foi o que estipula regras para eventos cancelados ou adiados em razão dos desastres naturais no estado. A matéria prevê que empresas e prestadores de serviço serão obrigados a remarcar os serviços, gerar crédito ou reembolsar valores. A proposta vai ao Senado. Estava aqui pensando como é que a gente vai fazer agora, presidente, com a rota romântica, que a metade das estradas não existem mais. Ou como é que nós vamos fazer com a região da Serra Gaúcha? Além disso, nós temos tantas outras rotas do turismo, da cultura, da gastronomia. E aqui nós estamos falando também do turismo rural, das agroindústrias que produzem produtos excepcionais em qualidade e que agora não tem condição de atender às necessidades porque o turismo vai sofrer, infelizmente, essa interrupção por outros fatores inerentes à vontade deles. É importante que esse projeto estabeleça garantia para os usuários das possibilidades de remarcação, de disponibilização de crédito, inclusive, que foi acrescentada pela relatora, e eu quero parabenizar, o reembolso dos valores pagos mediante regulamentação que irá identificar a demonstração de capacidade financeira. Projeto, aliás, apresentado pelo Novo, que jamais seria protocolado em tempos normais. Um projeto que já foi aprovado em tempos de pandemia e que, admito, senhor presidente, não é um projeto que segue as regras do livre mercado. Afinal de contas, dá ao promotor de eventos uma possibilidade de não reembolsar o cliente
que pagou por um evento a ser realizado, desde que reagende este evento para a data futura, para que ele, o promotor do evento, não quebre. Nós temos que ter um olhar diferenciado na medida que nós estamos vislumbrando a volta das atividades, e esse é o nosso desejo: socorrer nossas vítimas, acolher as pessoas que estão desabrigadas, ampará-las com as suas casas, enfim, dar dignidade, fazer novas casas, mas também a atividade econômica. Nós estamos aqui, sobretudo, entendendo que não há fronteira entre Rio Grande do Sul e a região sudeste do Brasil, porque nós precisamos votar pela humanidade. Ainda há pouco conversava com a deputada Benedita, a deputada Jaque, que a gente não precisa chegar a um evento como esse de desastre para ter a humanidade e sensibilidade. Não só é um momento de solidariedade, mas é um resgate daquele patrimônio da cultura gaúcha que nós perdemos. Não só perdemos a alegria que tínhamos com os equipamentos de cultura naquele lugar, mas, sobretudo, um desejo enorme de, nesse momento, unir todas as forças, entendendo que a cultura, como identidade nossa, ela faz muito, mas muito parte do nosso sentimento nesse exato momento. Nesse caso, de uma situação de calamidade no Rio Grande do Sul. Mas essa lei, ela vai ser válida para qualquer situação semelhante. Esperamos que não ocorra no restante do país. E vai dar a garantia, justamente, de quem contratou um evento cultural, um ingresso, no caso da área do turismo também, uma hospedaria, no aspecto lá do próprio hotel, permitindo uma remarcação e uma não obrigação imediata de ressarcimento por parte dos proprietários ou dos investidores. Também que estamos comemorando, senhor presidente, hoje a sanção do PERSE. O PERSE é outro programa que beneficia esse mesmo setor. E a sanção dele hoje está sendo comemorada por esse setor. Quero aqui agradecer ao governo federal. Essa sanção é fruto de muita luta aqui nesse parlamento, de diversos parlamentares, que beneficia também esse setor. Então, mais uma ajuda que esse parlamento dá a esse setor tão importante. Quero dar um depoimento que eu vivenciei no estado do Rio Grande do Sul, que eu não vivenciei em nenhum estado brasileiro, em nenhum momento de nenhuma calamidade. Hotéis de cidades que foram menos atingidas estavam com a diária pela metade, senhor presidente. Eu, ao fazer a reserva do hotel, questionei o valor, porque estavam na tela, e os funcionários do hotel me comunicaram que era em solidariedade para ajudar os gaúchos, para incentivar, inclusive, esse mecanismo. Outra proposta aprovada pelos deputados no sentido de reconstrução do Estado gaúcho foi o projeto de lei que prevê isenção de IPI para móveis e eletrodomésticos da chamada linha branca, comprados por residentes em áreas atingidas por eventos climáticos extremos. O texto contempla a compra de fogão, geladeira, lava-roupa, tanquinho, cadeira, sofá, mesa e armário, desde que fabricados no Brasil. O projeto ainda passa pelo Senado. O povo gaúcho clama, nesse momento, por auxílio, e eu, como representante desse povo, desta que é uma das mais dolorosas tragédias, num momento tão extremo, deputada Gleisi, eu venho aqui pedir para que a gente possa colocar, de fato, na centralidade dos debates, as urgências que falam da retomada, da reconstrução, mas principalmente da nova forma de observar e reconstruir o Rio Grande do Sul. Nós colocamos 3 itens, fogões, geladeira e máquina de lavar. Agora, o deputado Lucas Redecker, a quem eu quero agradecer o parecer pela aprovação do projeto, também acrescenta alguns outros itens. Eu não sou contrária a isso, acho que vem em bom momento e é importante. Isso é ótimo, é positivo. Só faltava o governo lucrar do desastre alheio, lucro sangrento. Todo mundo teve os móveis levados pela enchente, todo mundo tem que comprar tudo novo e precisaria pagar imposto para o governo. Ótima atitude. Renunciar a esses tributos futuros. Fico feliz porque a gente pode ajudar na construção para que, além disso, sejam colocados sofás, ou seja, móveis e utensílio, tanque, mesa, cadeiras, armários
porque tudo isso foi perdido ali naquela propriedade, ali naquela casa, ali naquele apartamento, especialmente os apartamentos térreos. Então, eu fico feliz porque estou fazendo a minha parte, embora faço isso com muita dor no coração. Outros 2 projetos de ajuda ao povo gaúcho tiveram apenas a urgência aprovada, mas o mérito pode entrar na pauta de votações do plenário a qualquer momento. São eles o que institui a Política Nacional dos Deslocados Ambientais e Climáticos, feitas por produtores do Rio Grande do Sul, de relatoria do deputado Zuco, do PL gaúcho. Cidades submersas, histórias destruídas, mas que está recebendo o carinho, a atenção, a solidariedade de todos os estados da federação. Nosso muito obrigado. Sobre esse projeto, presidente, é de suma importância que possamos aprová-lo. Ele concede anistia ao pagamento de parcelas mensais de crédito e custeio adquiridos em 2024 pelos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul, para pagamento até dezembro de 2024. Eu que sou do Rio Grande do Sul, vi em loco o estrago, as dificuldades, e quero registrar aqui também que acabam de voltar hoje para o estado uma caravana muito grande de dirigentes sindicais que estiveram aqui no Grito da Terra Brasil, trazendo também as demandas, as necessidades, sobremodo da agricultura familiar. Agricultores que perderam a produção, a casa, as ferramentas de trabalho, perderam tudo menos a fé e a esperança de reconstruir. Hoje, 91% das empresas gaúchas estão em falência, porque não tem como reativar as suas atividades. E nós temos que pensar no pós essa ajuda. Esse momento é muito importante, mas o futuro do Rio Grande do Sul está sobre as mãos da Câmara dos Deputados, sobre ações propositivas que vão levar o Rio Grande do Sul a novamente poder produzir. Compreendemos que esta é mais uma política fundamental para levar socorro e tentar sanar o sofrimento, as perdas, a dor e todos os desafios que o povo gaúcho vem enfrentando diante dessa que é uma das maiores tragédias climáticas do nosso país. Esse é o momento de cuidarmos do Rio Grande do Sul, ajudarmos aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul a reconstruírem o seu estado. Nesse momento, até a principal preocupação é a sobrevivência, e é claro que não se pode exigir pagamento de créditos de pessoas que estão perdendo suas terras, perdendo tudo, sua lavoura. Nós negociamos a votação dessa urgência na reunião do Colégio de Líderes. E é importante dizer, como o presidente Arthur Lira ressaltou, o acordo, quando formos discutir o mérito, é para somente as áreas atingidas. Não é para todo o Rio Grande do Sul, para as áreas atingidas. Esse foi o acordo que nós fizemos. Houve um pedido de urgência, no entanto, sobre o qual os deputados não chegaram a um acordo e que acabou rejeitado. Era para o projeto de lei que institui o Estatuto da Vítima. Com a rejeição da urgência, a matéria terá de passar pela análise das comissões antes de ir a plenário. O projeto é oportuno, até porque ele trata das vítimas em geral, e agora, inclusive, ele tipifica que são das vítimas coletivas, ou seja, vítimas de catástrofes ambientais ou naturais. Não trata apenas de crimes, mas também de eventos, como é o caso agora dessas terríveis enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A vítima, ela não pode ter um número ilimitado. Ela não pode, só por pertencer a um grupo definido por alguém, ele não pode ter uma localização indefinida, já que o artigo diz que é independente de localidade. Em conversa com o deputado Rui Falcão, ele justificou que a intenção seria proteger as vítimas de uma catástrofe, o que nós concordaríamos. O problema é que isso não está escrito. O que está escrito é a coletivização de um grupo que é considerado vítima por alguém, o que nós não podemos aceitar. É importante que nós entendamos
que se nós aprovarmos aqui esta urgência do Estatuto da Vítima, a vítima poderá ser toda a sociedade. Por quê? Porque está em aberto. Faltou uma discussão mais aprofundada do tema. Do jeito que está, é muito perigoso nós votarmos a urgência. Isso é muito aberto e é extremamente perigoso. Nós estamos vendo que, do jeito que as coisas estão indo, né, nós temos tendo aí um Ministério da Verdade, vamos ter um ministério também que vai determinar aí quem pode ser vítima e quem não. A Câmara também aprovou o projeto que reajusta o salário de várias categorias no serviço público. O texto inicial tratava apenas do reajuste para carreiras de tecnologia da informação, analistas de política social, Agência Nacional de Mineração e Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Mas o relator, deputado delegado Marcelo Freitas, incluiu delegados da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal no texto da matéria, que agora segue para o Senado. Nessa noite de hoje, esse projeto de lei que vai reconhecer o importante trabalho do indigenismo, porque não vai existir floresta de pé com sangue indígena no chão. Não vai existir possibilidade de vida no planeta se não reconhecer a nossa existência. Os povos indígenas é a solução número 1 para barrar a crise climática, e votar esse projeto de hoje é uma possibilidade de reconhecer os povos indígenas. Qual é o parlamentar que está aqui hoje que é contra a criação de uma carreira para a Defesa Civil? Qual é o deputado que está aqui hoje que não votaria favorável na criação dessa carreira? Uma carreira que não existe e que há necessidade. Vá na Defesa Civil Nacional. Não tem um profissional efetivo da carreira de agente de defesa civil. São todos de outros ministérios, cedidos dos estados, para atuar na Defesa Civil Nacional. Infelizmente, presidente, senhoras e senhores deputados, por força do que consta no artigo 61 da Constituição Federal, há um vício, um eventual vício de iniciativa, se eu pegasse aqui, por iniciativa do relator, e eventualmente criasse uma nova carreira. A gente sabe que, nesse momento, fortalecer a defesa civil é essencial, mas por força do que consta no artigo 61, esse relator fica impossibilitado de, eventualmente, atender e acolher a emenda 31 apresentada pelo eminente deputado Gils Daniel. Entendo. A defesa civil é fundamental e precisa ser institucionalizada como carreira. Mas a gente colocar aqui agora, no bojo desse projeto, traria muitas dificuldades e confusão. Então, sugiro, deputado Gabriel, que um projeto específico sobre a defesa civil contará com o apoio unânime dessa casa, seja elaborado de imediato, para não parecer que a gente está introduzindo, aproveitando ali naquele momento. O relator também é simpático, ouvi aqui que a ministra Esther Dweck também está aberta a isso, então vamos avançar nesse sentido. Quando as águas baixarem, serão cidadãos que reconstruirão aquele Estado, como já fizeram em outras ocasiões. Dessa feita, não há melhor medida para que se apresente no atual momento que desonerar a carga tributária daquelas pessoas que contribuem muito para a receita de todo o país, mas recebem tão pouco em resposta às suas necessidades. Parágrafo único. As medidas devem priorizar especialmente aqueles que sofrem o impacto desproporcional desses eventos em razão de sua raça. O que tem a ver botar raça aqui, pelo amor de Deus, meu filho? Me ajude. A política do governo é negócio de raça. Meu amigo, todos são iguais perante as leis, está lá no artigo 5º da Constituição. Aí querem botar identidade, origem social, ou seja, mais uma vez, é um projeto que tem a capa bonita, como sempre é do governo, mas tem esses jabutis embutidos. É óbvio que empresas que estão tendo todos os benefícios do governo têm que ter a contrapartida de manter emprego. Isso é óbvio, é o mínimo que uma empresa que recebe desoneração fiscal, estímulo, crédito, recurso, tem que garantir emprego. Como também é óbvio reconhecer que a população negra sempre é a população mais atingida nas áreas pobres. Temas de interesse nacional. Debates em plenário.
as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Está sendo realizada a 25ª Marcha dos Prefeitos, com o tema Pacto Federativo, um olhar para a população desprotegida. Prefeitos do Brasil todo estão hoje, essa semana, reunidos aqui em Brasília, para discutir o Pacto Federativo, para discutir temas que impactam diretamente as cidades. Sou municipalista, fui prefeito por 8 anos e sei da importância da marcha nessa discussão de temas que essa casa precisa votar,